Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Viviane Carvalho Psique. Hoje eu irei falar sobre as perdas necessárias, né? Mas antes disso, eu vou pedir para você dar um like e você compartilhar o nosso canal para que você possa ajudar o nosso canal a crescer. E você ajudando o nosso canal a crescer, você está ajudando alguém a crescer junto conosco e isso será muito bacana. Muito obrigada se você compartilhar e dar o seu like. Então, assim como a gente tem os ganhos na vida, a gente tem as perdas. E hoje eu quero falar sobre essas perdas necessárias na nossa vida. Não quero falar das perdas no sentido da perda da morte física de alguém. Não é nesse sentido. No sentido do luto. Não quero falar da perda no sentido do luto, da dor extrema que um ser humano pode enfrentar ao longo da vida por perder uma pessoa. Não é dessa perda que eu quero falar. Eu quero falar das perdas que muitas vezes a gente enfrenta na nossa vida. E a forma como a gente elabora essas perdas vai caracterizar como a gente lida com elas no nosso dia a dia, como a gente lidava quando a gente era criança. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como que você lidava com as perdas quando você era criança? Será que você era uma criança que você sabia lidar com as perdas? Que você lidava muito bem com elas, que você quando estava brincando, que você perdia, você seguia em frente e não tinha problema algum, ou você era aquela criança que tinha uma dificuldade de lidar com as perdas, você ficava irritado, revoltado, com raiva, é como se o chão se abrisse, o mundo caísse na sua cabeça e você não quisesse mais brincar. Como será que você era na sua infância? Como você lidava com essas perdas? Porque como você lidava com elas vai caracterizar como você lida com elas hoje, como você lida com a sua vida hoje. E eu quero perguntar para você, como que você tem lidado com as perdas no dia a dia? Uma perda de um casamento, por exemplo, uma perda de uma expectativa de um emprego, que você criou tanta expectativa, de repente você perdeu. Uma perda ou até mesmo uma perda de um emprego que você tinha ali, como que você enfrentou essa perda desse emprego? Né? Uma perda de um objeto, uma perda financeira, uma perda de dinheiro. Como você tem lidado com essas perdas no dia a dia? Uma perda de um vestibular, uma perda na expectativa de uma prova. Como que você tem lidado com essas perdas no dia a dia? Como você tem lidado quando muitas vezes você se sente pressionado, por exemplo, num relacionamento onde você gosta, né, e está dividido entre uma pessoa e outra? Como é que você tem lidado com essa perda? Você sabe perder uma pessoa para poder ficar com outra? Como que você tem lidado com isso? Nós precisamos dar significado a essas perdas, porque a perda ela é uma experiência necessária para o desenvolvimento emocional de qualquer tipo de pessoa, de qualquer pessoa. Então nós precisamos entender que ao longo do tempo, quantas vezes nós já abrimos mãos de ilusão, de ilusões, de expectativas ou de dependência para a gente poder evoluir, para a gente poder se desenvolver. Né? Primeiro exemplo, por exemplo, quando a gente perde a proteção uterina, quando a gente sai do útero, a gente sai da barriga da mãe para a barriga da família, essa é a primeira grande perda que a gente enfrenta na nossa vida. Então, quando a gente sai daquela proteção quentinha do útero, que a gente sai do útero para a barriga da família. Então essa é a primeira grande perda que o ser humano enfrenta, que é uma perda necessária. É quando a gente sai da barriga da mãe para a barriga da família. E quando a gente sai da barriga da família para a barriga do mundo, é a segunda grande perda. E a terceira grande perda é quando a gente sai da barriga do mundo para a barriga da vida profissional. Então, nós enfrentamos essas três grandes perdas e a perda do nascimento é uma perda muito grande, porque a gente sai da barriga da mãe para a barriga da família, ou a gente sai da barriga da mãe para a barriga da família, exatamente, a gente tem um nascimento, porque quando a gente sai da barriga da família para a barriga do mundo, que é essa fase que a gente sai dessa família, a gente perde essa família para a gente se socializar, para a gente formar novos grupos, que é quando a gente vai para a fase da adolescência. Então, além de ser uma perda, é um grande nascimento. Então, o segundo nascimento. E o terceiro nascimento, que é a grande perda, é quando a gente sai da barriga do mundo para a barriga profissional, da vida profissional, onde a gente vai discernir o que a gente quer ser enquanto profissional e a gente vai construir uma família. Então nós passamos por essas etapas de perdas na nossa vida, nas nossas vidas, nossa quase que não sai, que são essenciais, que são necessárias para o nosso crescimento. Imagina se a gente não conseguisse sair, romper com essa barreira uterina, a gente não tivesse perdido essa proteção, que é a primeira perda, que é quando a gente perde essa proteção do útero e a gente nasce da barriga da mãe para a barriga da família. E como que a gente
cresceria, como que a gente desenvolveria. Então, se a gente parar para analisar, fazendo uma analogia, é como na vida da gente, muitas vezes a gente precisa perder um emprego para a gente conseguir um melhor. A gente precisa perder o emprego para a gente poder empreender numa coisa que você ganhe mais, que você tenha mais qualidade de vida, que você possa ser mais feliz. Muitas vezes você está no emprego porque você não sabe como perder, você não tem como sair porque você não tem perspectiva, você não sabe lidar com perda e você sofre muito com isso. Então, tem muitas perdas que muitas vezes são necessárias. Muitas vezes perder um relacionamento é necessário, porque talvez seja um relacionamento que não esteja dando certo, que seja doentio e você precisa sair disso para você conseguir um relacionamento melhor, ter uma evolução, para você crescer enquanto pessoa. Então a gente precisa enfrentar essas perdas de uma forma resiliente, de uma forma flexível. Para quem não sabe, resiliência é a característica, é a capacidade que a pessoa tem de enfrentar as perdas, de superar e seguir em frente. E a gente precisa, além de enfrentar essas perdas com resiliência, a gente precisa enfrentar com flexibilidade, porque as pessoas mais rígidas são as pessoas que mais sofrem. Elas dizem, eu não quero perder, eu não vou passar por isso, e não adianta dizer que não quer perder, não adianta dizer que não vai passar pelas perdas, porque na vida a gente passa por perdas, a gente precisa enfrentar essas perdas. E quando você passar pelas perdas, você precisa passar pelas perdas de uma forma suave, de uma forma tranquila, porque quanto mais tranquila você estiver, mais tranquila você vai passar pelas perdas. Primeiro você precisa entender o significado dessa perda para você, porque como você vai vivenciar essa perda de uma forma resiliente, de uma forma tranquila, de uma forma mais flexível, que você vai entendendo que as perdas elas fazem parte da nossa vida, que a gente precisa aprender a lidar com elas, que assim como a gente ganha, a gente também precisa saber perder, e dessa forma você vai saber melhor passar pelas perdas do que se você for uma pessoa rígida, se você for uma pessoa não resiliente. E se você não sabe lidar com as perdas, procure ajuda, procure um profissional, procure fazer uma terapia, procure fazer uma análise para que você possa estar aprendendo, né? As pessoas que elas não sabem lidar com as perdas, elas são pessoas que apresentam vários sintomas, sintoma da raiva e da revolta. E essa revolta, ela pode voltar para você com uma forma de sintoma e depois ela pode se transformar numa doença física em você. Então, como que você tem lidado com suas perdas? Você já parou para analisar como é que você tem lidado com suas perdas? Então você precisa aprender a lidar com as perdas. Não fique com raiva, não se revolte, porque a revolta ela volta para você como um sintoma e pode adoecer você e pode fazer com que você desenvolva alguma neurose dentro de você. Então, se você é uma pessoa que se enquadra dentro desse perfil, que não sabe lidar com as perdas, que você é uma pessoa que não é flexível, que você é uma pessoa que não é resiliente, que você é uma pessoa que é apegada, que você é uma pessoa que é dependente, porque não sei se você já parou para reparar que as pessoas que têm dificuldade de lidar com as perdas são as pessoas que são mais apegadas, as pessoas que são mais dependentes, as pessoas que são inflexíveis, as pessoas que são, como é que eu posso dizer, que não são resilientes. Então, se você não é resiliente, se você não é flexível, se você não é uma pessoa que sabe lidar com as perdas, procure ajuda, procure uma terapia, procure buscar fazer uma autoanálise, ter um autoconhecimento, saber quem você é, mergulhar dentro dessa criança ferida que tem dentro do seu interior, para você compreender o porquê que você não sabe lidar com as perdas, porque como você lidava com as perdas na infância, vai caracterizar como você lida com elas hoje. Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Se você tem interesse em fazer terapia online, comigo tem meu número aí embaixo, é só você passar um WhatsApp, eu estarei respondendo. Então, essa foi a dica de hoje, foi as perdas necessárias que muitas vezes a gente precisa perder para a gente aprender a lidar com essas perdas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, porque a perda ela é uma experiência necessária para o desenvolvimento emocional de qualquer pessoa. Então, ficou a dica de hoje. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês, os que são meus seguidores no canal, os que não são, quem não é, se inscreva, deixa seu like, compartilhe, espero que eu tenha ajudado vocês. Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.